a produção artesanal e as características de organização do trabalho. Desde os séculos XII e XIII, com o surgimento da vida urbana, proliferava o trabalho artesanal. Os principais traços característicos do artesanato são: a oficina é pessoal e não societária, nela o artesão assume a posição de chefia ou mestre-artífice, é possuidor dos instrumentos de trabalho e participa pessoalmente na elaboração dos bens e serviços que produz. O artesão exerce uma arte ou um ofício manual por sua conta, sozinho ou auxiliado por membros da sua família, e um número restrito de aprendizes. Essa forma de produzir bens se intensifica bastante no final da Idade Média, época em que o artesanato se consolidava. Os artesãos existentes nas zonas rurais viviam do exercício de ofícios como alfaiates, sapateiros, ferreiros, ferradores, preparadores de peles e entre outros. Antes de iniciar a transformação, o artesão é responsável pela seleção da matéria-prima a ser utilizada e pelo projeto do produto a ser executado manualmente. Todo o processo de transformação da matéria-prima em produto acabado é de sua responsabilidade. Os artesãos dispõem de meios próprios de produção que consistem nas ferramentas e matérias-primas necessárias à produção do produto. Os jovens que desejam entrar na oficina artesanal eram aceitos para a função de aprendizes de um mestre que detinha todo o conhecimento técnico, a posse das ferramentas e das matérias-primas. Os aprendizes iniciavam seu treinamento ainda na infância, não recebiam salário, geralmente eram parentes e moravam com o mestre ou nas próprias oficinas. O aprendizado das tarefas era transmitido aos novos profissionais de maneira prática, no próprio local de trabalho. Após esta fase, o aprendiz tornava-se companheiro e depois eventualmente mestre, se fosse aprovado no exame da corporação, o que dava o direito de conhecer segredos da atividade revelados pelo mestre. A atividade artesanal tem como uma das características principais a participação do profissional em todas as fases do processo, a obtenção de um alto grau de satisfação e a identificação com o produto. Em geral, o artesão obedece na sua produção a critérios mais qualitativos que quantitativos, dedicando-se a produzir objetos de qualidade mais do que a multiplicá-los, se distinguindo da fábrica. O artesão, numa fase inicial, não considerava a produtividade como um elemento central dos seus princípios de exploração. Primeira forma de divisão do trabalho. Quando houve o aumento populacional, ocorreu conjuntamente um aumento da demanda, exigindo formas mais rápidas e eficientes de desenvolvimento do trabalho, pois os artesãos não foram capazes de atendê-la. Foi assim que surgiu a manufatura. No princípio, a forma e o método de trabalho da manufatura são similares ao da oficina de artesão, mas com a entrada de novos trabalhadores para o mesmo espaço, vão verificar-se algumas alterações na organização do trabalho. O artesão luta para conservar o seu estatuto, tentando vender por sua conta o produto do trabalho nos teares familiares, mas deixa progressivamente de poder lutar contra os mercadores, fabricantes que, com uma organização distinta, conseguem dominar o mercado, o qual, na segunda metade do século XVIII, está em contínua expansão. A nova forma de organização de trabalho, baseada na entrada do capital no processo produtivo, na propriedade das ferramentas e matérias-primas, no controle e venda da produção pelo proprietário do capital, no estabelecimento de horários de trabalho, na divisão do trabalho e nas escalas horárias, acarreta uma nova concepção de trabalho fundada na produtividade, no liberalismo econômico, em novas técnicas e na submissão do trabalho à lei da oferta e da procura. Quando surge a fábrica de manufatura, o saber produtivo estava nas mãos dos trabalhadores, artesãos qualificados exercendo o seu ofício sobre a parte da produção de um tipo distinto de objeto. Esta é a primeira forma de divisão do trabalho.